E nós temos uma convidada, o professor Acaso participa também da entrevista, e gentilmente nos atende Marilda Pérez, de São Leopoldo. Ela mora há 33 anos na cidade, ficou sem água por uma semana. O município enfrenta a falta de abastecimento em postos de combustível, em supermercados e farmácias. Além disso, São Leopoldo vive a sensação de insegurança, com uma onda de assaltos, saques, com direito a tiros durante a noite. Senhora Marilda, muito obrigado por estar aqui conosco, pelo depoimento que a senhora vai dar agora aqui na Jovem Pan. Felizmente a senhora está segura, não teve problema com a sua residência. O que a senhora podia contar inicialmente para quem nos acompanha? Por favor. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu quero dizer que o fato de nós estarmos em segurança, a nossa casa não ter sido atingida, não significa que nós estejamos ilesos de toda essa tragédia, tá? Nós ficamos também sem água, sem combustível, os supermercados ficaram desabastecidos, ficamos vulneráveis em relação à segurança, porque houve muitos saques, assaltos, e nós ficamos à mercê, né, de um vandalismo, onde houveram arrombamentos e tudo mais. Então, mesmo as pessoas e foi um número muito pequeno de habitantes da cidade que tiveram esse privilégio, mesmo as pessoas que não foram atingidas diretamente, não conseguem ficar bem, não tem como, né? Primeiro, pelo envolvimento emocional. Os nossos amigos, nossos conhecidos, todos têm uma história muito triste, muito trágica para contar, sejam dos seus familiares, sejam deles mesmos, né? Então foi tudo muito, muito ruim. Mas, para além disso, nós também sofremos as consequências, né? Então, o que nós podemos fazer numa condição privilegiada, da qual nós desfrutamos, foi nos envolvermos em um trabalho voluntário, né? No meu caso, eu me dediquei muito a distribuir informações, a fazer conexões, tá, para conseguir donativos, para levar informação que as pessoas precisavam e para atender as necessidades dessa população. A necessidade vai desde aquela básica, que é o alimento, que é a água, que ninguém tinha, né, até atendimento médico, psicológico, em questão de documentação perdida, de encontrar os familiares. Então, tudo isso há um grande envolvimento, não só da minha parte, mas de um grupo de vários grupos que eu participo, principalmente de um que está bastante engajado neste processo. Eu quero frisar também que eu fiquei surpresa com o envolvimento de outros estados, né? Não só a minha família, os meus familiares, eu sou originária da cidade de Presidente Prudente, estado de São Paulo, aliás, Pirapozinho, que fica ao lado, mas de todos os amigos, os conhecidos de outros estados que mandaram seus donativos e que contribuíram para amenizar a dor do povo gaúcho. No meu caso, estou chegando hoje 7 carretas com donativos de lá, e isso mostra a solidariedade do povo brasileiro, independente da distância, da divisão geográfica, das questões ideológicas, né? Há uma união e há uma fraternidade, e isso é muito reconfortante para quem precisa reconstruir a sua história. Não vai dar para reconstruir algumas perdas, como as memórias, muitos bens materiais foram e terão que ser readquiridos, mas isso é material, muitas lembranças se foram, fotografias, histórias, coisas assim muito pessoais, perda de familiares, de animais de estimação, dentre outras coisas, mas esta união para a reconstrução disso dá um acalento, dá um conforto, dá um pertencimento a esse povo que nesse momento está muito desamparado. Então isso é Brasil, isso é muito bonito. Daí, em relação aos seus problemas mais pessoais também, a gente falou que a sua casa ficou sem a água nos últimos dias. A situação já está mais normalizada, aparentemente. O que a senhora podia contar também, por favor? A água retornou ontem. Ainda com algumas falhas, né? Alguns momentos muito fraca a pressão, mas retornou. Nós ainda estamos ilhados, 4 pontes estão ainda obstruídas. Eu fui informada há pouco que uma das pontes que passa sobre a BR-116 e que liga a cidade ao seu lado norte, né, passando sobre o Rio dos Sinos, foi liberada há pouco. Então, até então nós não conseguíamos passar para o outro lado da cidade, tampouco ter acesso à terra, né, ao lado norte do estado. Para Porto Alegre também não tinha condição, não tinha acesso pela BR-116. E isso dificulta muito quem trabalha em Porto Alegre, por exemplo, né? O meu marido, ele é médico e ele perdeu 5 horas para sair de São Leopoldo e até Porto Alegre, num trajeto que ele faria em 50 minutos em outros momentos. Então, está tudo bem difícil. Nesse aspecto, fomos muito prejudicados.
Professor Acácio Miranda participa também dessa nossa conversa. Professor. Marilda, é um prazer falar com você. Nós temos acompanhado, através da própria imprensa, que a chuva está voltando em algumas regiões no Rio Grande do Sul e também há a questão da temperatura. Eu gostaria que você falasse um pouco, você já bem disse sobre o sentimento que vocês viveram, mas se ainda há um temor, se vocês ainda estão sob um estado de alerta por conta dessas novas chuvas e da queda de temperatura, um pouco sobre esse sentimento das próximas etapas do que vocês estão vivendo. Sim, veja só, hoje está chovendo, em alguns momentos essa chuva se torna um pouco mais intensa, mais forte, e isso é muito ansiogênico, né? A gente revive o medo de que haja, no caso da Serra, desmoronamentos, aqui alagamentos, as pessoas estão tentando voltar algumas para os seus lares, porque a água já baixou até 50 centímetros, às vezes um pouco menos, mas o medo, o temor de que tudo aconteça de novo como um pesadelo, algo que pode se repetir. É quase que um prenúncio de um transtorno pós-traumático, não quero patologizar nada, mas há esse temor ainda. A memória, principalmente das pessoas que tiveram que abandonar as suas casas de madrugada. Em termos de 2 horas, a água invadiu as suas residências, né? Outras que ficaram ilhadas esperando barcos em cima do telhado, isso está ainda muito presente em todos nós. A normalidade ainda não foi retomada, está muito longe disso. E em relação à criminalidade, que a gente até citou, né, no começo da nossa conversa, as forças de segurança estão aí na cidade, ou seja, já há uma reversão desse quadro. O nosso repórter que está em Canoas diz que a situação lá está aparentemente melhor. E aí na cidade? Olha, segunda-feira foi a noite dos horrores. Teve tiroteio a noite inteira. Eu moro próximo ao arroio, a 100 metros da minha casa passa um arroio, né, que deságua no Rio dos Sinos, e tem muitas casas que tiveram que ser abandonadas, né, evacuadas por conta do nível das águas. E nós ouvimos tiros a noite inteira, mas a Força Nacional entrou e aparentemente os saques diminuíram. Terça e quarta nós ainda continuamos ouvindo relatos de pessoas que tentavam ir até os seus estabelecimentos no centro da cidade, edifícios que eram saqueados, os primeiros andares, né? E o jet ski foi roubado de pessoas civis que estavam ali ajudando a população, né? Botes. Então, nós tivemos muito relato de criminalidade, mas nesse momento, eu diria para você que diminuiu. Eu tenho que reconhecer que, ou por conta das águas que baixaram, ou por, sei lá, por outros motivos, a segurança, nós estamos sentindo, pelo menos eu, um pouco mais segura. Nós não ouvimos tiros nas 2 últimas noites. Professor Acácio? Você também falou sobre a solidariedade dos outros estados, do fato dos outros estados estarem ajudando o Rio Grande do Sul, essa união que nós temos em torno do Rio Grande do Sul. Eu gostaria que, se possível, você pontuasse algumas ações que são feitas por voluntários ou por outros estados que estão acontecendo aí na sua região. Olha, as ações são das mais diversas e todas com muito boa vontade. O grupo, especialmente, que eu vejo mais engajado em fornecer refeições, é um grupo que eu acompanho há muitos anos e faz um trabalho voluntário todos os anos, o tempo todo, e agora está muito mais organizado, eu diria, para acompanhar a população de São Leopoldo. Eles estão recebendo muitos donativos e o pessoal eles desfrutam de uma confiança da população, uma confiança de quem doa. Né? Os estados todos estão contribuindo de uma forma maravilhosa. O que não pode acontecer e o que tem acontecido é nós tentarmos colocar uma burocracia no momento desse. Quem tem sede não pode esperar que vá para um centro de distribuição, que seja cadastrado, quanto entrou e quanto saiu para quem deu. Quem tem sede precisa de água na hora. A comida, os desabrigados vão sendo resgatados em botes e precisam de roupa seca e alimento e remédio e água. Naquele momento nós não podemos burocratizar. Então a ação dos voluntários, que ela é toda espalhada pela cidade em vários inúmeros pontos, ela acontece porque são os vizinhos, são as pessoas que se conhecem, que vão trocando informações e vão acudindo, vão acolhendo, vão apoiando e vão suprindo as necessidades dessas pessoas que estão sendo resgatadas, tá? Eu sinto, particularmente, que há muita tentativa de uma burocracia, de um controle
que não é o momento é de caos, o momento é de dar o apoio, o suporte da forma mais objetiva e rápida possível. Nós tivemos foi constatado caminhões em que o governo, os funcionários efetivamente da fiscalização pediam nota fiscal de doação e eram barrados por isso, ou multados porque houve um excesso de peso. Quem está colocando a doação ali não tem a possibilidade de estar pesando o caminhão, e o que passa é tão irrelevante perante tanta coisa que já passou. No momento de caos como esse, vamos agilizar, vamos trazer os remédios, os cobertores, as pessoas para não dormirem no chão, no frio, né? E poderem ter seu alimento. Estão pedindo, sabe, se tem nutricionista orientando a elaboração de viandas. Gente, quem tem comida, dá graças a Deus. Quem consegue um sanduíche quente, dê graças a Deus. E os voluntários fazem isso de uma forma muito dinâmica. Eles confiam nos outros, nesse espírito de solidariedade. É isso que prevalece, é isso que faz funcionar. Os jipeiros que arriscaram seus carros nas águas, seus jet skis, suas máquinas para socorrer as pessoas, eles não pensaram em nada além do objetivo inicial, que era o bem-estar das pessoas que estavam em risco. Nós temos animais que estão passando fome, largados na faixa, porque não tem como serem socorridos, né? Então, a coisa está muito difícil do ponto de vista de que não tem aonde o Estado entrar agora criando normas e controles que não levam a nada. Vamos atender a população, vamos fazer com que as pessoas retornem às suas casas, vamos, à medida que vão chegando os colchões e os donativos, que eles possam ser direcionados para quem já conseguiu entrar. Agora, ter um posto para poder fazer um cadastro, para saber ir lá verificar se houve mesmo necessidade, se já pegou um colchão, se já recebeu alguma peça de roupa, se precisa de uma cesta básica, a hora não é essa. Ninguém está armazenando nada. O espaço que as pessoas têm vital hoje, normalmente é um colchão só dentro de um acampamento, dentro de um alojamento. É muito triste tudo isso, claro, né? Então, é uma coisa muito complicada, tem que ser ágil. O que é ágil é a solidariedade, não o Estado, nesse momento, infelizmente. Senhora Marilda, uma outra questão, e a gente vê, é uma tragédia sem precedentes, né, na história, não só do Estado, mas também do Brasil, da dimensão, né? O Brasil já teve outras catástrofes ambientais, mas não nessa proporção em que praticamente 90% das cidades de um estado são atingidas. E eu pergunto para a senhora o seguinte: a senhora disse que é de Presidente Prudente aqui do interior de São Paulo, mas mora aí em São Leopoldo há 33 anos. O que a senhora destacaria em relação ao estado que acabou te acolhendo, né? E a gente vê muita gente falando que não quer mais continuar morando no Rio Grande do Sul, ou vai ter que se mudar de cidade, cidades inteiras vão ter que ser reconstruídas. Qual que é o sentimento que passa na sua cabeça, que não é original aí do sul do país, mas que mora há muitos anos aí no estado? Bem, em primeiro lugar, eu tenho a dizer que o Presidente Prudente, o estado de São Paulo, a minha família, mora no meu coração. E toda essa generosidade deles me dá muito orgulho. Mas eu escolhi o Rio Grande do Sul para viver. Aqui tem meus filhos, meus netos, né? O povo daqui é muito hospitaleiro, é um estado maravilhoso, com belezas naturais. Nós precisamos ser um povo unido, um povo guerreiro, um povo determinado, sabe? Onde o hino nacional, o hino do Rio Grande já diz, né? Sirvam as nossas façanhas de exemplo para toda a terra. Esse povo rio-grandense, o gaúcho precisa valorizar isso que ele tem de melhor. Nós temos, sim, algumas pessoas que não são do bem, que estão se aproveitando, que estão saqueando, outros que estão aplicando golpes. Tem, sim, em todos os lugares tem. Mas predomina a solidariedade, a força, é um povo guerreiro, que já muitos são imigrantes que vieram para o Brasil da Europa em períodos pós-guerra ou durante guerra. São pessoas que construíram a sua história aqui. Né? Então, é um estado que eu escolhi porque eu amo o Rio Grande do Sul, os meus filhos amam o Rio Grande do Sul e aqui tem muito a ser amado. Só que nós precisamos, em primeiro lugar, não fazer essa divisão que existe hoje. Nós somos um único povo, né? E hoje há como se houvesse uma ruptura nesses afetos que só uma tragédia como essa conseguiu reverter, né? Porque houve uma ruptura nesses afetos por conta de ideologias, por conta de coisas que, sabe, que não contribuem para que o Rio Grande continue crescendo. Já foi melhor, já foi mais unido, já foi mais objetivo, já foi mais pujante.
E nós aprendemos muito com essa tragédia, porque a força e a determinação com que esses voluntários conseguiram socorrer essas pessoas e evitar muitas mortes, mostra... Perdão, meu celular tombou. Mostra uma determinação que vale a pena ser preservada. E que com o trabalho voluntário de psicólogos, de médicos, haverá de ser resgatado e nós voltarmos a ser um Estado exemplo para o Brasil. Professora Castro, quer fazer a última pergunta, por favor? Dona Marilda, a senhora falou bastante, especialmente que no começo da tragédia a senhora contribuiu transmitindo informações aos seus vizinhos, às pessoas do entorno, pelo fato de ainda ter preservada essa possibilidade. E nós temos acompanhado, especialmente aqui à distância, uma guerra de narrativas relacionadas a fake news, a uma série de outras coisas. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre o quanto isso atrapalha no dia a dia de quem está vivendo, de quem é vítima da tragédia. Pois é, infelizmente, nós temos pessoas que divulgam Pix, isso é golpe, nós temos a suposta filantropia, né, que é aquilo que se aproveita da crise, da tragédia para poder aplicar golpes. Nós temos pessoas que realmente têm uma índole bastante questionável, mas também predomina a solidariedade. Em algum momento, aquilo que eu peço às pessoas que, ao divulgar, que saibam a fonte, né? E eu não estou me referindo a questões políticas, não. Às vezes, a própria divulgação de uma necessidade que não procede, ou de alguém que está desaparecido, ou a criação de uma narrativa de dor, de sofrimento, que mobiliza pessoas para solucionar, isso atrapalha muito. E eu não sei o que leva algumas pessoas a fazer isso. Nós tivemos alguns casos, sim, tá? Em relação ao desvio de verbas, isso acontece em tudo, né? Infelizmente, o brasileiro tem as pessoas do mal. Isso de políticos a pessoas normais, a civis, a pessoas do cotidiano, a população em geral. Quem é do mal, ponto. Quem desvia dinheiro, ponto. E quem é do bem, nessa hora se une. Né? Então, o que eu peço, as pessoas que meramente fazem o compartilhamento de alguma notícia, que possam verificar se procede, para que isso ocupe menos tempo e que as pessoas que estão desviando verbas através de pedidos de Pix que não procedem, ou pedidos de doação, desviando equipes de socorro para lugares onde não precisam de socorro, e dentre outros exemplos que nós damos, que elas não repliquem essas notícias sem antes ter algum tipo de verificação, né? Isso é muito importante. Em relação a questões políticas, tem muito mais mentira sendo contada por pessoas que teriam obrigação de estar ajudando nessa causa do que pela população atingida, infelizmente. Senhora Marilda Pérez, que mora em São Leopoldo, muito obrigado pela participação aqui na Jovem Pan, pelo depoimento, e que tudo fique bem aí para a cidade, e contem sempre com a Jovem Pan na divulgação das notícias. Muito obrigado, viu? Até a próxima. Agradeço a todos que estão doando. Muito obrigada. Obrigado.